todos, meu nome é Felisbela, sou estudante do curso de licenciatura em Física da Unilab e hoje nós vamos falar sobre a diferença entre infrassom e ultrassom. Porém, hoje é uma aula complementar e por isso eu vim até com a vestimenta adequada, vesti o meu jaleco. Mas por que eu vesti o meu jaleco? Porque hoje eu vou mostrar para vocês um experimento, isso mesmo, um experimento. Mas no EAD dá certo também, sabe por quê? Porque a gente vai usar uma TIC, uma tecnologia da informação. Eu vou mostrar para vocês um experimento online, mostrando a diferença entre o infrassom e o ultrassom. Lembra que na aula passada eu mostrei para vocês alguns exemplos de como a onda se comportava? Então hoje eu vou explicar melhor para vocês sobre isso e vou mostrar um experimento. Então, vamos lá pro vídeo? Então, gente, vamos lá. Hoje eu darei uma aula complementar para vocês para falar novamente sobre a diferença entre ultrassom e infrassom, que é um assunto de acústica do nono ano do Ensino Fundamental 2. Então, vamos lá? Antes de tudo, é importante a gente relembrar sobre o conceito de frequência. O que é uma frequência de um som? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre esse nome, sobre uma frequência. Mas vamos lá definir, né? A frequência é justamente as ondas sonoras que elas são produzidas por objetos em vibração transferida pelo ar. E a gente sabe que a frequência ela é definida como o número de oscilações por segundo. Ou seja, a gente tem uma onda que ela está sendo transferida pelo ar. Lembra que eu falei para vocês que as ondas elas são transmitidas por meios materiais, né? Ela, por exemplo, não se propaga no espaço, mas ela se propaga no ar ao nosso redor, né? E as ondas elas são justamente essa vibração que acontece no ar. E o número de oscilações por segundo é o que a gente vai chamar de frequência. E é importante a gente falar também sobre a unidade de medida. A unidade usada para expressar a frequência é a oscilação por segundo, denominada Hertz, que é ou a gente pode escrever dessa maneira, né? Como um H maiúsculo e um Z minúsculo. Então, com certeza, vocês já viram essa nomenclatura aqui em algum local. Como, por exemplo, em rádio. Em rádio, a gente sempre desde pequena a gente escuta falar sobre a FM e a AM. Então, FM é um tipo de onda e a AM é outro tipo de onda. E o que diferencia uma da outra? O que diferencia as estações de rádio? Para a gente conseguir encontrar uma estação de rádio para sintonizar nela, a gente vai sintonizar pela frequência. Por exemplo, se eu quero escutar a rádio que está na frequência 89.9. Então eu vou lá no meu rádio e eu sintonizo lá FM, né? Eu coloco para FM e eu coloco lá 89.9. Então ele vai sintonizar naquela determinada onda e eu vou conseguir escutar a onda sonora que está sendo transmitida naquela frequência. Então esse é o princípio que funciona em rádios, por exemplo, em chamadas de celular também tem determinadas frequências, entre vários outros exemplos cotidianos. E esse conceito aqui de frequência é muito importante que vocês entendam que a frequência é justamente isso, é o número de oscilações por segundo e que a unidade de medida dela é em Hertz. E qual é a relação entre a frequência e a altura do som? A relação é muito importante, porque os corpos que eles vibram com frequências mais altas, eles produzem sons mais altos, ou seja, sons mais agudos, enquanto os corpos que vibram com frequências mais baixas, eles produzem sons mais baixos, que é o que a gente chama de um som grave. Então, por exemplo, como eu mostro aqui na imagem para vocês, ó, em uma frequência baixa, a gente vai ter um som grave. Então, sempre que você vê uma situação que vai ter uma frequência mais baixa, você vai ter a certeza que vai se tratar de um som grave. E
o oposto, né? Quando você tem uma frequência mais alta, então percebam que a onda ela vai estar mais juntinha, digamos assim, né? Imagina como se a onda fosse tipo uma mola, né? Então a frequência mais baixa, que é o som grave, essa azul aqui de cima, é como se eu tivesse esticado uma mola. E a frequência mais alta, que é o som agudo, é justamente quando a onda ela fica que nem uma bola, só que uma bola amassada, sabe? Ela fica mais comprimida. Então é interessante vocês saberem sobre isso também, que as frequências mais altas produzem sons mais altos, que é o que a gente chama de som agudo. E as frequências mais baixas, elas produzem sons mais baixos, que é o que a gente chama de som grave. E como eu tinha falado na aula passada para vocês, o ser humano ele consegue ouvir os sons com a frequência na faixa entre 20 Hz e 20.000 Hz. Então, dentro dessa faixa, a gente consegue escutar. Mas se for abaixo de 20 Hz, ou seja, for uma frequência mais baixa, for um som mais grave, abaixo de 20 Hz, nós não conseguimos escutar. E o mesmo acontece com o caso de 20.000 Hz, né? Que é um som muito alto. Então, se ele vai estar numa frequência muito alta, então o som vai ser cada vez mais agudo. E isso daqui é muito importante porque eu vou mostrar no experimento aqui online, né? No experimento para vocês verem como o som fica mais grave quando eu abaixo a frequência, assim como o som vai ficar mais agudo quando eu aumento a frequência. E relembrando que o ser humano consegue ouvir os sons com frequência na faixa de 20 Hz até 20.000 Hz. Então vamos lá, né, gente? Eu vou mostrar para vocês agora os simuladores. Eu vou usar 2 simuladores, tá? 2 sites diferentes. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E um dos simuladores que eu vou usar é desse site aqui, ó, Pet Colorado Edu, onde ele tem vários experimentos online. E aí a gente vai olhar aqui para o experimento de ondas sobre som, que é o que a gente está estudando. E aqui você tem o exemplo de um fone de som, né? E ele está soltando, ele está emitindo uma onda, né? Vocês conseguem ver a onda se propagando, é como se fosse na água, né? Então a gente consegue ver que a vista superior do som se propagando. E o que acontece? Eu posso diminuir a frequência para mínimo ou para máximo. Prestem atenção no que vai acontecer. Quando eu diminuo a frequência para mínimo, você consegue perceber que as ondas ficaram mais lentas, tá vendo? Um aspecto legal é isso daqui, ó, onde ele está mostrando a frequência da onda. É como se ele estivesse diagnosticando a onda. Então vocês conseguem perceber que essa onda é mais ou menos aquele aspecto que eu mostrei para vocês de infrassom, que é uma onda que ela é mais espaçada, né? E à medida que a gente aumenta a frequência, vou colocar aqui a frequência maior, consegue perceber que as ondas estão ficando mais próximas. E aí você consegue perceber aqui também, ó, que aqui ficou mais rápido e as ondas ficaram mais próximas. Outro exemplo que eu vim mostrar para vocês é esse daqui, desse site chamado vascat.cz. Também vou deixar ele na descrição do vídeo, onde você consegue perceber uma onda e aqui embaixo você vai mexendo para configurar a frequência. Então a frequência mínima dela é 20 Hz e a máxima é de 20.000 Hz. Então, à medida que você aumenta a frequência, aqui é muito interessante, né? Porque você consegue perceber que, tipo, se eu aumentar lá para 18.000, tá vendo? 18.551 Hz. Então, você consegue perceber o quanto ela parece, tipo, uma mola imprensada, né? Uma mola bem comprimida. E à medida com que você vem diminuindo a frequência, você vê que as ondas elas vão tendo um espaçamento maior e vai aumentando, 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 até que você consegue perceber que uma onda de, por exemplo, 370 Hz, ela tem um espaçamento muito maior, né? Ou seja, a distância entre os vales
né, entre os topos das ondas, ela é bem maior do que, por exemplo, quando você está com 12.000 Hz. E aqui você vê que o espaçamento fica bem menor. É legal vocês lembrarem do exemplo da mola, né? Aqui é como se fosse uma mola bem esticada. E nesse caso da mola bem esticada, é uma onda que vai ser um infrassom, ou seja, vai ser um som muito pequeno, né? E à medida que você aumenta, ela se aproxima mais depois de 20 Hz. Então, a partir disso, ela já vai ser caracterizada como um ultrassom. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dos experimentos, os experimentos digitais que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dos experimentos, os experimentos digitais que eu trouxe aqui para mostrar para vocês.